Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Universo Maior. Todas as semanas, aqui às 20h30, eu, Daniel Kaltenbach e André Verzenhassi, estamos com vocês sobre um novo tema, sobre a nossa vida, sobre o bem viver, sobre a espiritualidade. E hoje nós vamos falar de milagres. Você já presenciou algum milagre? Já teve algum milagre na sua vida? Acredita em milagres? Vai colocando aqui seu comentário, aqui nos, né, o seu comentário, sua sugestão, a sua pergunta aqui nos comentários. Andréa, como você está, Andréa? Olá, Daniel, estou muito bem, espero que todos estejam também. Então, a gente começa hoje mais um programa Universo Maior, contando com a participação de vocês nos comentários. Deixe o seu like, compartilhe o programa e deixem sugestões de tema, que nós vamos respondendo aqui a cada semana. Pois é, Daniel, primeira pergunta que eu tenho para você é: o que é um milagre? Milagres, né? Milagres. Os milagres estão relacionados... Porque, assim, às vezes a gente pensa, né, ou muitas pessoas acham que milagre é aquilo que foge às regras da natureza, de alguma forma, aquilo que quebra as regras naturais. Na verdade, nós temos que entender que o universo é feito de leis universais. O universo, ele, por inteiro, né, ou seja, o Criador fez o universo através de leis que valem, né, valem em todas as épocas e valem na nossa dimensão. Significando o quê? Que todo milagre segue uma lei. Então, nenhum milagre quebra uma lei. Todos seguem uma lei. A questão é que existem muitas leis, existem muitas realidades, existem muitos fatos que o homem, ainda na sua pequenez, né, ainda no seu momento evolutivo, ainda não compreende. Então, nós não compreendemos ainda muitas coisas da natureza. E quando acontecem os que nós chamamos de milagres, são situações que são trazidas, claro, pela espiritualidade maior e tudo mais, mas que nós não conseguimos compreender como que foi feito, como que aconteceu. A gente perde o fio da meada, né? Então, a mesma coisa que a gente chegar na Idade Média com um celular e mostrar um vídeo, né, de alguém no celular, eles vão achar que é um milagre, porque eles não conseguem compreender como é que se chegou àquelas imagens do vídeo, como é que aquilo está acontecendo. Então, o milagre é uma percepção falha nossa sobre a realidade pelo nosso estágio evolutivo, mas que é trazido através de leis universais por uma força maior que vem, então, modificar uma situação no plano físico, né, no nosso plano de vida. Então, de uma maneira bem simplificada, o que eu compreendo é que milagre é algo que é extraordinário. Eu acho que é um bom termo, né? Ou seja, algo extraordinário na nossa vida material, né? Ou seja, nos nossos conhecimentos, naquele nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, para nós é algo totalmente extraordinário. E vai ser extraordinário mesmo, porque o milagre não vai acontecer em todos os casos. O milagre vai acontecer em alguns casos. E para que esse milagre aconteça, é preciso fé, é preciso uma conjunção de fatores, é preciso compreensão dessas leis universais que você citou. O que é preciso para que ele aconteça? É uma ótima pergunta, Andréa. Na verdade, assim, milagres acontecem para ateus e para crentes, para fanáticos, para pessoas religiosas, não religiosas. Os milagres acontecem para todo tipo de pessoa. Aí você diz assim, poxa, mas a fé não tem nada a ver com isso, tem muita coisa a ver com isso também. Então a gente tem que, né, tem que começar a entender que a espiritualidade é um pouco daquilo, cada situação é uma situação diferente, cada caso é um caso. Mas vamos lá, só para a gente tentar entender isso. Um milagre pode acontecer a qualquer um. Um ateu pode receber um milagre, pode receber uma cura. E às vezes é essa cura justamente que vai transformar a vida dele. Essa cura, muitas vezes, que vai fazer ele deixar, inclusive, de ser ateu e começar a acreditar em alguma coisa. Então, tudo isso acontece, né? Tudo isso é possível de acontecer. Agora, o milagre vai acontecer praticamente em duas situações, porque nada acontece sem razão nesse universo. Então, falei, por exemplo, do ateu, né? Ou seja, vai acontecer por quê? Porque por algum motivo espiritual,
é para acontecer aquele milagre que muitas vezes justamente vem a despertar a consciência daquela pessoa que não tinha fé, vem, né, expandir, né, os pensamentos de alguém que às vezes estava fechado no mundo dele. Enfim, então ele vem com um propósito, às vezes, de despertar, de acordar, de chacoalhar, de dar uma oportunidade, né, por alguma razão espiritual. Enfim, então ele vem desta maneira. E uma outra situação é quando a gente... então, esse é um milagre, mais ou menos, que é um milagre trazido para a espiritualidade por motivos X ou Y. Existe outro tipo de milagres, que são os milagres que nós, através de nossa fé, a gente quer e a gente traz para as nossas vidas. Então, esses milagres que a gente traz para as nossas vidas, eles já dependem mais da fé, porque aí é você se comunicando com a espiritualidade, você se abrindo, abrindo suas energias, abrindo o seu potencial e permitindo que a espiritualidade, então, por sua energia maior, desça na sua vida, na sua materialidade, no seu físico, na sua realidade, e façam com que um milagre venha a acontecer. Então, quer dizer, é um milagre que você chama. E aí, quando você chama, é muito importante que essa fé faça parte, né, desse processo todo, porque você vai mudar uma realidade. Então, são situações diferentes. As duas permitem o acontecimento do milagre. Mas sabe, Daniel, tem muitas pessoas, e eu também penso assim, que viver em si já é um milagre, né? O funcionamento do nosso corpo, cada célula trabalhando em harmonia, um órgão com o outro, o respirar, eu não preciso pensar nas coisas para o meu corpo funcionar, né? Eu preciso cuidar bem dele e ele funciona. Então, muitas vezes eu encarei isso como um milagre. Então, é mais uma tecnologia do que um milagre. Eu também, né, assim como você, eu vejo também tudo isso como um grande milagre, né? A vida é um grande milagre, porque ela segue, como eu comentei, leis universais, regras muito claras, mas regras que a gente ainda não consegue nem começar a compreender, nem começar a entender. Então a gente olha para a natureza, a gente olha para o nosso corpo, a gente olha para como tudo funciona, a gente olha para, poxa, a gente falando aqui, ouvindo, entendendo, compreendendo, os órgãos funcionando, se curando, enfim, é uma coisa que a gente não começa nem a compreender como que tudo isso acontece na natureza dessa maneira. Então é realmente um grande milagre, porque está muito acima da nossa capacidade, muito acima da capacidade humana de realizar, de materializar, de fazer. Então, a vida é realmente esse grande milagre, é uma grande oportunidade que nos é dada, e não só uma oportunidade, veja, é mais que uma oportunidade, porque é a oportunidade de estarmos aqui, e ao mesmo tempo a oportunidade de termos com a gente tudo que a gente tem de graça nessa vida, né? Que é o nosso corpo, o ar que a gente respira, a comida, nossos alimentos diários, a possibilidade da gente se comunicar com as outras pessoas, da gente pensar, da gente experimentar, da gente viver, da gente... Enfim, tudo isso faz parte desse grande milagre da vida. E a gente vai vivendo como se fosse a coisa mais comum, né? A coisa mais comum do mundo. E, na verdade, de comum, né, nesse aspecto, ela não tem nada, ela realmente é divina, ela realmente é milagrosa. E a gente tem que abrir os olhos para enxergar isso tudo que está ao nosso redor. E aí a gente vai compreender, sim, né, André, de que começar a entender por que os milagres acontecem. Porque os milagres realmente acontecem todos os dias. Né? Cada vez que uma célula se reproduz no nosso corpo, né, regenerando qualquer órgão, a pele e tudo mais, são milagres acontecendo, são situações, entre aspas, mágicas acontecendo dentro do nosso conhecimento, são situações em que nós mostramos a nossa total dependência da espiritualidade, porque nós dependemos, nós precisamos ter a humildade de entender que nós vivemos pela graça de Deus, né? Que tudo acontece por uma graça maior e que nós estamos aqui sendo apenas privilegiados e apenas destinatários dessa bênção toda. Então, tudo isso é, sem dúvida alguma, um enorme milagre. É interessante, porque na nossa concepção, muitas vezes a questão do milagre é algo extraordinário, aquilo que sai do ordinário, aquilo que foge do dia a dia, como você comentou. Mas quando a gente para pensar que tudo pode ser extraordinário, a gente vai realizando pequenos milagres no dia a dia e que não se dá conta. A gente acha que grandes milagres é mover montanhas somente.
mas às vezes é uma coisa tão pequenininha e aquilo foi um milagre. No outro dia acontece algo pequenininho que também foi um milagre. Então, o milagre pode ser uma junção de pequenos milagres? É excelente, né? Imagine, né, quando a gente fala do nascimento de uma criança, né, que acontece todos os dias, aos montes, as pessoas às vezes não ligam, e às vezes as pessoas, né, tem pessoas que nem desejam aquilo, né, ou seja, é tamanha a nossa falta de conexão com a espiritualidade, mas enfim, o que acontece? São verdadeiros milagres, esses sim os comuns, né, porque a gente costuma nomear, conceituar milagre como aquela coisa que sai do comum. Então, na nossa cabeça, quando, por exemplo, eu tenho lá uma doença terminal e de repente ela é curada, é uma coisa que sai do comum e eu chamo de milagre. Só que é um conceito humano. E a gente se esquece justamente de reparar que os milagres acontecem o dia inteiro. Quando eu respiro, esse ar vai alimentar cada célula do meu corpo, né? Ou seja, quando eu consigo pensar, eu consigo criar minhas próprias ideias, fazer aquilo que eu desejo na vida, criar, tudo isso são milagres acontecendo. E são milagres, só que como são milagres que eu me acostumei a eles, porque todo dia acontece, eu me acostumei, eu já não chamo mais de milagre, mas na verdade, né, se a gente for analisar ali a fundo, dentro das leis universais e dentro daquela nossa compreensão humana de entender a natureza, nós não entendemos nada do que está verdadeiramente acontecendo, e a ciência está longe de entender isso. As pessoas falam, não, a ciência entende, a ciência está longe de entender. O que é a ciência? A ciência, na verdade, ela observa as coisas. Ela não compreende, ela observa. Ela fala, bom, está aqui. Se eu colocar esse remédio aqui, acontece aquilo. Se eu colocar aquilo, acontece isso. Ela vai percebendo, observando as coisas, e com isso ela vai trabalhando em cima das observações. Mas ela não consegue compreender o que está por trás, não consegue compreender, né, seja a vida que está por trás, tudo que originou tudo isso, ela apenas vai nos efeitos, né, trabalhando nos efeitos, mas ela não consegue entender ainda as causas. Então, dentro disso, tudo realmente, as pequenas coisas na vida são pequenos, grandes milagres diários que a gente deveria ter mais gratidão no nosso coração, né, a cada dia das nossas vidas por tudo isso que nos acontece de maravilhoso. É, então, tudo depende de nós, né? E você estava falando, eu estava lembrando de, sei, uns 30 anos atrás, 30 e pouquinho, que eu precisava realmente que o milagre acontecesse em relação à minha mãe. E eu estava totalmente desorientada, perdida, eu não sabia mais para onde correr. Naquele momento, eu me ajoelhei, eu lembro que eu estava no chão da minha sala, da outra casa, e eu me ajoelhei e eu conversei com Deus, né? Eu pedi que mostrasse um caminho, porque eu já não sabia mais para que lado correr. E menos de 24 horas depois foi resolvida a questão, né? Então eu considerei aquilo um milagre, mas foi uma junção de desespero com fé, com entregar para uma força maior e saber que não dependia só de mim aquilo para se resolver, né? E eu tomei aquilo como um grande milagre e comecei a prestar atenção nos pequenos também que estavam acontecendo à minha volta. É excelente, André, ótimo o teu exemplo, porque mostra essa questão, né, do milagre que é feito através da nossa fé. Por quê? Porque Jesus Cristo já falava, né? Ou seja, que nosso problema é fé, a humanidade tem um grande problema de fé, é apenas isso, né? Ou seja, nós somos seres sem fé, e que se a gente desenvolver a nossa fé minimamente, nós vamos conseguir mover montanhas, e temos capacidade de mover montanhas. Jesus Cristo falava que os milagres que ele realizava através dele, eram milagres do Pai, do universo, da energia maior, através dele. Então, quando você, né, se ajoelhou ali e você pediu e tudo mais, abriu uma porta para a espiritualidade para que você também, através dessa energia maior, fosse partícipe desse milagre. Né? Ou seja, pudesse co-criar esse milagre, ajudar na co-criação na matéria deste mesmo milagre. E aí é uma das questões que depende de fé, né? Aquele milagre que a gente puxa e que depende, sem dúvida, da nossa fé. Mas a gente subestima a nossa capacidade de cocriação nesse universo pela falta de fé que nós temos, né, e que estamos trabalhando para superar. Então, o milagre me parece uma junção mesmo de coisas para acontecer, né? Primeiro, o reconhecimento
dos pequenos milagres, o reconhecimento da vida. Depois, independente de ser ateu ou de acreditar, pode ser fé em si mesmo, né? Mas você tem que gerar aquela energia através de você. Tudo começa com você. Seria então isso? Nós fazemos parte do todo, né? Então, assim, tudo passa por nós. Todos os milagres passam por nós. Desde os milagres que nós criamos, como esse, né, que a gente comentou, da nossa fé, da nossa percepção dos pequenos milagres, porque quando a gente percebe os pequenos milagres da vida e realmente percebe o que está acontecendo, a gente aumenta a nossa fé para os milagres maiores. A gente aumenta a nossa fé para os milagres que nós chamamos de grandes. Então, por isso que é importante, né, o que você comentou, de perceber os pequenos milagres, porque quando a gente percebe como realmente a vida funciona ao nosso redor, nós vamos perceber que ela funciona de milagres, que o planeta Terra ter vida é uma loucura, é um milagre, que a vida ter essa diversidade toda é um milagre, que o universo existir como um todo é um milagre, a gente começa a perceber isso tudo, e aí daqui a pouco o milagre começa a ser uma coisa comum, comum no sentido da gente ter fé suficiente para entender que ele pode acontecer sempre, a qualquer momento, em qualquer nível e a qualquer grau. É o que Jesus Cristo fazia. Ele já tinha essa noção, essa consciência toda, e por isso que ele podia, né, realizar milagres em níveis, né, em quaisquer níveis, a quaisquer momentos, porque justamente ele tinha essa compreensão maior, que nós estamos buscando, compreendendo e desenvolvendo hoje. Bom, então a gente pode dizer que nós temos um caminho para seguir, depende de acreditar em nós, depende do autoconhecimento, depende de perceber que nós estamos conectados sempre a algo maior, a uma força criadora, e que nunca estamos sós, acreditando ou não nela, ela existe, né, independente de nós, e que os milagres acontecem todos os dias, e que os grandes milagres também podem acontecer. Eu acho que nós podemos finalizar aqui esse tema tão gostoso, desejando que as pessoas realizem os pequenos milagres do dia a dia e reconheçam que eles acontecem, sim. Gratidão, Daniel. Eu que agradeço você, André, agradeço a todos vocês que estão aqui acompanhando o nosso programa Universo Maior, e também desejo, né, que a gente perceba cada vez mais que nós fazemos parte desse grande milagre, que nós somos parte desse grande milagre cósmico, e, portanto, nós também temos como direcionar a nossa vida para os grandes milagres. Então, né, muitos milagres para todos nós, e a gente se vê na semana que vem, em mais um programa Universo Maior. Um forte abraço, muita luz a todos vocês. Gratidão. Até mais.